Olá, meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira, tudo bem? Tudo certo? Uma ótima tarde para você que está aí acompanhando o nosso antes uma hora tarde do que nunca, não é verdade? Vamos estudar direito constitucional na hora do almoço, meu povo. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo certo? Já vi aqui que o nosso chat aqui já tá bombando, tem uma galera bacana, galera de São Luís do Maranhão, não é? Paloma Gomes, um beijo aí para você. Povo, eu sou o professor Francion, professor de Direito Constitucional. Eu estou aqui nessa sexta-feira para fechar essa semana do nosso evento aí, né? Antes uma hora à tarde do que nunca. Então, povo, a semana que esteve aí com ótimos professores, né? Nós tivemos o professor Léo Matos, o Décio, o Gustavo Salles, o Diego Amorim e hoje nós vamos fechar aí com o professor Francion Santos vendo algumas disposições importantes de direito constitucional que são cobradas nos concursos aí aplicados pelas principais bancas, tá? Então, meu povo, vamos estar atentos e atentas às dicas que o professor vai passar para vocês. Eu trouxe algumas questões aqui bem importantes, trouxe muita jurisprudência, porque eu adoro jurisprudência, né? Venho estudando aí para os concursos da magistratura, então estou o tempo todo lendo informativo, né? Caiu alguma questãozinha afeta a jurisprudência, eu estou sempre colocando dentro dos meus materiais para trazer para vocês, né? Então eu trouxe algo aqui bacana para a gente resolver hoje, né? Questões afetas a direitos sociais, cai muito em prova, direitos de nacionalidade, direitos políticos e administração pública. Né? Escolhi esses 4 temas, né, dentro do que é mais cobrado em concurso público e eu trouxe para vocês para a gente comentar algumas questõezinhas afetas a isso daí. Beleza, meu povo? Antes da gente começar, eu gostaria de convidá-los, né, a participar de um projeto muito bacana aqui do Estúdio Aulas que se chama Aluno VIP. Eu vou projetar, colocar aqui na tela para vocês. Professor, o que é o Aluno VIP? Né? É uma proposta nova, uma plataforma nova do Estúdio Aulas, no qual esse aluno que adquirir esse pacote por apenas R$ 119,90 mensais, ele vai ter acesso ilimitado a todos os conteúdos do Estúdio Aulas. São mais de 3.500 vídeos, né? Ah, eu quero assistir Direito Constitucional com o professor Francion. Tranquilo, vai ter direito a assistir o Direito Constitucional com o professor Francion. Não, eu quero assistir Direito Administrativo com o professor Gustavo Salles. Lei Orgânica com o professor Francion. Informática com o professor Léo. E aí você vai pegar e ter acesso a todos os vídeos disponíveis na nossa plataforma Estúdio Aulas. Tudo isso por R$ 119,90 mensais, né? E o valor do plano é válido por 365 dias, por um ano, ok? Então é algo muito interessante e muito bom. Geralmente a galera compra os cursos aqui e fala, eu queria Direito Constitucional com o professor Francion, eu queria tal curso com tal professor. No Aluno VIP você não tem isso não, você vai entrar lá e você vai escolher dentre os vídeos disponíveis aquele que tu quiser, e tu vai poder assistir aquele que tu quiser. Então é muito bacana, é uma proposta muito bacana, que vale muito a pena, por R$ 119,90 mensais, muito a pena você ter aí dentro da sua casa, no conforto do seu lar, né, tablet, smartphone, enfim, todas as plataformas, as aulas com os melhores professores do Brasil. Então, meu povo, vale muito a pena, vale a pena mesmo você correr aí e se tornar um dos alunos VIPs aqui do nosso Estúdio Aulas. Tranquilo? Lembrando também, estou com o meu curso de Direito Constitucional, Noções de Direito Constitucional, um curso completo, terminando de gravar, estou já em Poder Legislativo. Tá? Depois tem o Poder Judiciário, vou falar sobre Estado de Defesa, Estado de Sítio, Intervenção Federal, depois nós vamos falar sobre Segurança Pública e vamos fechar com controle de constitucionalidade. Enfim, o nosso curso será um curso muito bacana, você vai fazer prova para o que tu quiser. Eu recebi um e-mail um dia desse do aluno, professor, com seu curso de Direito Constitucional posso fazer a prova para o exame da ordem? Só se for o exame da ordem da NASA, né? Tu pode fazer para qualquer concurso, ok? E é qualquer concurso mesmo, vai ficar bem completo, bem completo. Nós vamos até mudar a nomenclatura do curso, né? Porque nós colocamos noções de direito constitucional, nós vamos trocar, vamos colocar curso de direito constitucional mesmo, porque estamos gravando um material bem completo, bem bacana. Nós temos tanto o texto, né, como as videoaulas. Então vale a pena você adquirir, também está com um precinho camarada aí. Beleza, povo? Então vamos trabalhar e vamos resolver questões. Professor, qual foi o primeiro tema aí que você escolheu pra gente? Eu trouxe direitos fundamentais. Dentro de direitos fundamentais, nós vamos estudar direitos sociais. Os direitos sociais, claro, você sabe, ele está dentro de direitos fundamentais, não é, meu povo?
E aí você não tem dúvida disso. Eu tenho 5 espécies. Nós temos os direitos individuais e coletivos, os direitos sociais, os direitos de nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos. Eles formam o título 2 da nossa Constituição Federal, né, denominado Direitos Fundamentais, Direitos e Garantias Fundamentais. Tá? Eu já estou recebendo aqui um monte de zap, a galera mandando o zap pro professor, já já o professor manda abraço aí para todo mundo. Vamos lá. Direitos sociais. Primeira questãozinha que eu trouxe foi cobrada aí na prova do CESP do FUB de 2015, assistente em administração. Tá? A questão diz o seguinte: julgue os itens seguintes com relação aos direitos sociais e políticos. Então, quer saber aí, direitos sociais e políticos. As ações afirmativas do Estado na área de educação visam garantir o direito social do cidadão, direito fundamental de segunda geração e assegurar a isonomia material. E aí, meu povo, vem comigo. Professor, ele visa exatamente isso? É exatamente isso, minha gente, e muito cuidado. O que, professor? Com o quê? As ações afirmativas, elas vêm consagrar justamente direitos sociais. E aqui você não pode ter dúvida, direitos sociais são direitos de segunda geração. Okay? São direitos que, se você pegar o lema da Revolução Francesa, né, o lema, liberdade, igualdade, fraternidade. Liberdade corresponde aos direitos de primeira geração, igualdade aos direitos de segunda geração, fraternidade aos direitos de terceira geração. Os direitos de primeira geração, direitos civis e políticos, consagram liberdades, ok? É o direito negativo do Estado não intervir e desbordar, afrontar direitos individuais dos cidadãos. Avançando, nós fomos para os direitos de segunda geração, que consagram justamente os direitos sociais, tá? Para trazer essa igualdade, a isonomia. E as ações afirmativas são isso. Okay? Elas vêm trazer tutela àquelas pessoas que se encontram em situação de desigualdade, a fim que objetivando que eu venha a alcançar a isonomia. Então, as ações afirmativas são ações, medidas adotadas tanto pelo poder público como pela iniciativa privada para trazer essa isonomia, a igualdade material. A questão foi cobrada aí, né, pelo CESP, pela banca Sebrasp, denominado CESP, no concurso de 2015, e ela está correta. Então vamos marcar, tá? Tá aqui na tela, a questão está certa. Tá? Vamos colocar o Czinho e a fundamentação, eu sempre vou trazer um comentário para vocês. Tá? As ações afirmativas são políticas públicas feitas pelo governo ou pela iniciativa privada com o objetivo de corrigir desigualdades sociais presentes na sociedade, acumuladas ao longo dos anos. Uma ação afirmativa busca oferecer igualdade de oportunidades para todo mundo. As ações afirmativas podem ser de 3 tipos. Com o objetivo de reverter a representação negativa dos negros para promover a igualdade de oportunidades e para combater o preconceito e o racismo. Nós temos muitas dessas situações. Nós também temos afetas a outras questões sociais. Essa daqui eu botei a fonte para que você veja o que são ações afirmativas. Só lembrando uma informação importante, elas podem ser feitas, são políticas públicas que podem ser feitas pelo governo ou pela iniciativa privada em colaboração com o poder público. Então, a iniciativa privada também pode fazer, fiquem bem tranquilos com relação a isso. E a galera tá pedindo beijo aqui no YouTube e abraço. Vamos lá, professor, manda um abraço para mim, eu sou de Aracaju. Manda um alô para Guaxupé, Minas Gerais. Um alô para a galera de Guaxupé, Minas Gerais, para o Marcos Cardoso. Lá em Aracaju, para o Elson Queiroz, mandando abraço aqui para essa galera. Montes Claros para Natália Queiroz. Para Magé, do Rio de Janeiro, Carlos Henrique, Rio de Janeiro, eu estarei no final de semana no Rio de Janeiro fazendo prova da magistratura, Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Então estarei aí no Rio de Janeiro. Francion, manda um oi para mim, Vanessa Rodrigues. Vanessa Rodrigues, que é lá da minha banda. Então, Vanessa Rodrigues, um abraço para você também. Tranquilo, povo? Abraço para todo mundo. Vamos continuar resolvendo questões. Então, tá bem tranquilo as questões das ações afirmativas, ok? Elas vão justamente consagrar direitos sociais para preservar essa isonomia. Vou pegar pessoas que se encontram em situações de hipossuficiência, tá? Dar um tratamento desigual na medida da sua desigualdade para alcançar a isonomia. Tranquilo, meu povo? Avançando, vamos lá para a segunda questão. A segunda questão da banca CESP, também cobrada aí no concurso de 2015. Julgue os itens seguintes com relação aos direitos sociais. Os direitos sociais impõem deveres ao Estado, que assegurem ao cidadão condições mínimas para uma vida digna. Até aqui está certo.
independentemente da existência de recursos públicos para custeio. Aqui não, né, meu povo? Vamos até aqui. Eu preciso ter recursos públicos para o custeio da máquina pública. Tá? Eu preciso concretizar direitos sociais? Sim. É dever do Estado? Sim. Só que a concretização encontra limites naquilo, numa cláusula implícita, prevista no texto constitucional, mas implícita, tá? Você precisa interpretar as normas constitucionais para chegar a essa cláusula que se chama cláusula da reserva do possível. Os direitos sociais precisam ser concretizados. Esse é o conceito de cláusula de reserva do possível. Os direitos sociais precisam ser concretizados e efetivados pelo Estado, sim, mas dentro das suas possibilidades financeiras. E esse princípio encontra limites. Encontra limites, professor? Sim. O Estado deve concretizar e efetivar direitos sociais, sim, princípio, a cláusula da reserva do possível, mas só que aqueles direitos que formam um rol, um bloco que nós chamamos do princípio do mínimo existencial, esses daí serão concretizados e efetivados pelo Estado independentemente de recursos. A questão não trouxe isso. Né? Você pode ver que ela fala de direitos sociais como um todo. Os direitos sociais dependem sim de recursos públicos, exceto aqueles que compõem o mínimo existencial, que serão concretizados pelo Estado, tenha ou não recursos. Por quê? Porque é o mínimo que o cidadão precisa para poder viver em sociedade. Então eles serão de fato concretizados. Então, olho na tela, você já tira aqui pelo início da questão que ela está errada. Mas vamos continuar lendo. Ela fala assim: assim autoriza-se a livre invasão da atividade administrativa pelo Poder Judiciário para a efetivação daqueles direitos, fenômeno conhecido como judicialização de políticas públicas. Então, meu povo, muito, mas muito, muito cuidado com isso daí, beleza? Não é autorizado a livre invasão da atividade administrativa pelo Poder Judiciário. O Poder Judiciário, professor, ele pode ir lá e interferir e intervir nessa atividade administrativa? Sim, mas não a livre intervenção. Precisa ser motivada quando houver razões fáticas e jurídicas para uma intervenção do Poder Judiciário sobre pena de se macular a independência dos poderes, porque eles são independentes e harmônicos. Então a livre invasão não é autorizada. Bem tranquilo, vamos marcar. Essa questão aqui, ela está falsa, ok? A questão está falsa, é errado, né? Certo ou errado? A questão está errada. Vamos avançar. Os direitos sociais, por exigirem disponibilidade financeira do Estado, para a sua efetiva concretização, estão sujeitos à denominada cláusula da reserva do possível. Trata-se de princípio implícito que tem como consequência o reconhecimento de que os direitos sociais assegurados pela Constituição devem sim ser efetivados pelo poder público, mas na medida exata das suas possibilidades financeiras. O que o STF entende para que o Estado avoque a cláusula da reserva do possível? Entende o Supremo que a cláusula da reserva do possível só pode ser invocada quando demonstrado de forma objetiva a existência de indisponibilidade financeira estatal para efetivar as prestações positivas. Ele não vai poder invocar a cláusula da reserva do possível de forma arbitrária, não precisa demonstrar objetivamente que não tem recursos, ok? Não detenho recursos, por isso estou invocando, por isso estou deixando de concretizar tal, tal e tal direito. Mas ela não será invocada, ou pode até ser invocada, mas não vai ter uma aplicabilidade fática quando se tratar de direitos que compõem aquele que nós chamamos de mínimo existencial. Um mínimo existencial, um mínimo que o ser humano, que o cidadão precisa para viver em sociedade. Direito à vida, alimentação, saúde, educação, todos esses direitos aí compõem aquilo que nós chamamos de mínimo existencial. Tranquilo, meu povo? Vamos avançar, vamos responder aí mais uma questãozinha. Tá aqui. Aliás, vamos fazer um comentário sobre o mínimo existencial. Eu trouxe para vocês. O mínimo existencial é a parte do consumo corrente de cada ser humano, seja criança ou adulto, que é necessário para a conservação de uma vida digna, o que compreende a existência de vida física, como alimentação, vestuário, moradia, assistência à saúde, etc. É o mínimo existencial físico. E a necessidade espiritual e cultural, como educação, sociabilidade, etc. Assim sendo, o orçamento das entidades estatais deve conter em cada exercício financeiro recursos suficientes para atender às prestações necessárias ao mínimo existencial,
tendo em vista se tratar de um direito fundamental da pessoa humana. Ao aprovar as suas leis de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual, eu já tenho que deixar um pouquinho ali destinado justamente para suprir o mínimo existencial da população, é o que entende a doutrina. E está correta nesse entendimento, ok? Eu não posso invocar a cláusula da reserva do possível contra direitos que compõem o mínimo existencial. Então eu já tenho que deixar algo ali previsto dentro do próprio orçamento para custear direitos sociais afetos ao mínimo existencial. Esse é o entendimento doutrinário. Já parou para pensar? O CESP adora esse tema. Você que está fazendo um concurso aí sabe que o CESP é uma das principais bancas do Brasil, né? Aí imaginou se o CESP resolva colocar uma prova discursiva sobre esse tema? Você já tem aí esse materialzinho, tá bacana aí no vídeo. Pegue, escreva no teu caderno, faça um textozinho aí compilado bem bacana sobre isso e aí você já tem muita coisa, né, para utilizar na sua prova discursiva. Não é verdade, povo? Vamos avançar então. Vamos responder a questão aí número 3. Questão número 3. Professor, manda um abraço para mim, eu sou de Retirolândia, Bahia. Um abraço para o Leandro de Retirolândia, Bahia. Beleza? Galera curtindo aí, bacana, tá muito bacana aí o nosso chat. Vamos para a questão 3. Em relação à efetivação dos direitos sociais, julgue o item a seguir. Conforme jurisprudência do STJ, o juiz pode determinar o bloqueio de verbas públicas para garantir o fornecimento de medicamentos. E aí, meu povo? Essa situação, no caso concreto, aconteceu da seguinte forma. Um municípiozinho lá do Ceará, né, deixou de prestar esse serviço de saúde pública que seria um fornecimento de remédios. O prefeito não forneceu. Demandaram judicialmente a situação e aí o juiz falou o seguinte: vá lá custear o remédio para o cidadão, porque é um remédio de alto custo, senão corre risco de vida o cidadão. E aí o prefeito desobedeceu a decisão judicial. O que o juiz mandou fazer? Executar a sua decisão, bloqueando os bens da respectiva prefeitura. Meu amigo, deu uma confusão danada, subiu em sede de recurso especial para o STJ e o STJ decidiu da seguinte forma. E o CESP já cobrou na sua prova. É lícito ao magistrado que, para concretizar as suas decisões tomadas em sede de fornecimento de medicamentos, que mande fazer o bloqueio, ok? Sem jude, da verba pública da prefeitura até que o remédio seja fornecido. Decisão linda proferida pelo ministro Napoleão. Então, meu povo, há possibilidade sim. Olho na tela, a questão está certa, tá? Nós vamos ler aqui o comentário, é um entendimento, tá, do STJ. Segundo o STJ, tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões. O juiz tem que adotar medidas eficazes à efetivação, porque senão ele vai falar, vai lá e forneça o medicamento, aí o cara vai e não fornece. Forneceu não, então vamos bloquear. Podendo, se necessário, determinar até mesmo o sequestro de valores do devedor, o bloqueio, segundo o seu prudente arbítrio e sempre com a adequada fundamentação. Tá aqui, ministro Napoleão Nunes. Excelente decisão. Questãozinha número 3, verdadeira. Se for cobrada na tua prova, fique atento, ok? Você já sabe que há a possibilidade, sim, de determinar esse bloqueio de bens. Tranquilo, meu povo? Vamos avançar, vamos responder a quarta questão. Olha só o que tá bacana aqui também, mais um comentáriozinho, não vamos avançar ainda não. A administração pública pode ser obrigada, por decisão do Poder Judiciário, a manter estoque mínimo de determinado medicamento utilizado no combate a certa doença grave, de modo a evitar novas interrupções no tratamento. Não há violação ao princípio da separação dos poderes no caso. Isso porque com essa decisão, o Poder Judiciário não está determinando metas nem prioridades do Estado, nem tampouco interferindo na gestão de suas verbas. O que se está fazendo é controlar os atos ou serviços da administração pública, que neste caso se mostraram ilegais ou abusivos, já que, mesmo o poder público se comprometendo a adquirir os medicamentos, há falta em seu estoque, ocasionando graves prejuízos
aos pacientes. E aí ele continua, assim, não tendo a administração adquirido o medicamento em tempo hábil a dar continuidade ao tratamento dos pacientes, atuou de forma ilegítima, violando o direito à saúde daqueles pacientes, o que autoriza a ingerência do Poder Judiciário. Essa decisão é do não é do STJ, ok? Essa decisão é do STF. Vamos corrigir. Por quê? Porque foi proferida pelo ministro Ricardo Lewandowski, ok? Julgado em 25/6/2014. Não é do STJ, mas sim do STF. Vamos lá para responder a questão número 4. Questão número 4, ela diz o seguinte: em relação à efetivação dos direitos sociais, julgue o item a seguir. De acordo com o entendimento do STF, agora ela quer saber o entendimento do Supremo Tribunal Federal. É inadmissível que o Poder Judiciário disponha sobre políticas públicas de segurança, mesmo em caso de persistente omissão do Estado, haja vista a indevida ingerência em questão que envolve a discricionariedade do Poder Executivo. E aí, não está provendo serviços de segurança pública como deveria prover o Poder Executivo. Pode o Poder Judiciário ir lá e intervir, determinando que seja disponibilizada a prestação desse serviço de segurança pública à população? O Supremo diz que sim, então a questão está errada, não é inadmissível, é admissível, meu povo. E eu trouxe o julgado para você também. Olho na tela aí, minha gente. A questão está errada, ok? Você vai marcar aí o seu errado. E segundo o STF, é possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. Deveria prover essa política pública, não foi provida, ele pode ir lá e intervir, professor? Pode sim. Continuando, é lícito ao Poder Judiciário impor à administração pública a obrigação de fazer consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o artigo 5º. Não sendo oponível a decisão ao argumento da reserva do possível, nem o princípio da separação dos poderes. E essa daqui é uma decisão bem recente, é de agosto de 2015, do STF. Por quê, professor? Porque precisava se fazer determinadas obras em alguns presídios, questão também afeta a segurança pública. E aí, o Poder Executivo recorreu através das suas respectivas procuradorias para que não fosse feito, ok? Isso daí foi lá no Rio Grande do Sul. E aí, o que aconteceu? O Supremo falou, não, há possibilidade sim do Poder Judiciário intervir e determinar que sejam realizadas obras de melhorias lá nos estabelecimentos prisionais, sim, sem que isso daí importe em violação ao princípio da separação dos poderes ou ingerência do Poder Executivo em atividade discricionária do Executivo. Ingerência do Poder Judiciário em atividade discricionária do Poder Executivo, ok? Então, cuidado com isso. Há possibilidade, sim, tá? Não se trata de invasão livre e arbitrária do Poder Judiciário, mas em razão de situações de omissão, ok? De inércia do Poder Executivo no seu mistério, que é estabelecer e implementar políticas públicas e aqui, no caso da questão, políticas públicas afetas à segurança pública. Tranquilo, minha gente? Então, tá aí mais uma questãozinha bem bacana. Vamos responder a questão número 5, né? E o pessoal continua. Professor, mande um alô para todos que vão fazer TRT da 24ª região. Sou de Minas e acabo de chegar em Campo Grande. Nathalie Queiroz, um abraço para a galera que vai fazer TRT da 24ª região. Tomara que caia alguma dessas questões aqui na tua prova, tá? Vai dar o amém aí, eu acho que vai dar certo sim. Eu acho que temos questões aí da tua prova do TRT. Beleza, povo? Vamos responder aí a 5ª questão. No que diz respeito aos direitos sociais relacionados ao trabalho, julgue o item a seguir. A realização de trabalho noturno perigoso ou insalubre por menor de 18 anos de idade é permitida desde que o empregador pague a esse trabalhador adicional pecuniário para o menor de idade.
Eu não sei aí na sua cidade, você que está acompanhando o Professor do Brasil inteiro, mas aqui no Distrito Federal nós damos um apelido para aquele que trabalha aqui, nós chamamos de menor aprendiz, tá? E a galera gosta de chamar de menor, mas não pode. Não é o de menor, é o menor de idade, é o menor aprendiz, tá? O menor aprendiz é uma coisa, o trabalho do menor é outra coisa, a Constituição trouxe isso de forma bem delimitada, ok? Então você precisa tomar cuidado. Olho na tela, essa questão não está certa, ó, a questão está errada, ok? Eu botei aqui, eu corrigindo, questão errada, tá? A realização não é permitido para o menor de 18 anos, não. Tá, a questãozinha está errada e aqui eu já coloquei para vocês a fundamentação no artigo 7º da Constituição Federal. Está no inciso 33. É proibido trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Então, de 14, aí ó o que eu fiz, deixei bisurado para você não fazer confusão. Se tu tem mais de 18 anos, vai trabalhar, caboclo. Qualquer trabalho você pode exercer sendo maior de 18 anos, ok? Tá, maior de 18 anos, capaz. Não tem nenhuma limitação física, psicológica, não tem nenhuma doença que incapacite para atividade laboral. Maior de 18 anos, pode exercer qualquer trabalho. Se tiver entre 16 e 18 anos, pode trabalhar, professor? Pode. Pode exercer qualquer trabalho, exceto trabalho noturno, perigoso ou insalubre. Mas pode trabalhar sim, vai lá e registra sua carteira bonitinho. Se tiver quantos anos? Entre 16 e 18 anos. E se tiver entre 14 e 16 anos? Agora é diferente. Se tiver entre 14 e 16 anos, somente na condição de aprendiz. É aquilo que eu falei para vocês, que aqui no DF nós chamamos de menor aprendiz, ok? Então, menor aprendiz, ele tem entre 14 e 16 anos. E ele só pode exercer atribuições laborais nessa condição. Na condição de menor aprendiz, tem uma carga horária delimitada, prevista na legislação, então tem que tomar cuidado. E se ele for menor de 14 anos? Coloca no colégio, ok? Menor de 14 anos vai estudar, não trabalha. Professor, se for um negócio da família, segundo o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, há a possibilidade? Assim. Tá? Se for um comércio da família ou algo para a própria subsistência da família, né, uma horta ali, algo da família, pode trabalhar aquilo dali. Mas, claro, de uma maneira que não prejudique fisicamente, psicologicamente e os estudos, ok, daquele menor. Tá? Mas há a possibilidade, sim, dele elaborar, sem ser de uma forma irregular, no negócio da própria família. Tá? Isso daí nós já temos decisões dos tribunais superiores sobre isso. Não pode haver a exploração do menor. A exploração do menor, não. Ah, professor, esses dias eu vi aí que um pai foi preso porque ele estava ensinando para o menino para trabalhar. Aquela situação ali é um pouco mais complexa, a gente tem que tomar cuidado, tá? Você precisa analisar o teor dos autos, né, e não só acreditar naquilo que é veiculado no Facebook e no WhatsApp. Né? O pai realmente levava o menino para trabalhar com ele como auxiliar de pedreiro e botava o menino para carregar terra, saco de cimento nas costas, o menino bem novinho. Tá? Eu acho que tinha menos de 10 anos de idade. O menino não ia à escola, então é uma situação um pouco mais complicada. Não levava o menino para a escola, botava para carregar peso, para trabalhar pesado, uma jornada até de 10 horas por dia. Complicado isso daí, tá? A gente tem que avaliar essa situação. Então tem que tomar cuidado com esse tipo de situação. Pode, professor? Pode, mas não transferir o seu encargo laboral para o menor, para a criança. Aí também não há possibilidade de se fazer isso. Tá? Então vamos ter que analisar todo o contexto antes de emitir uma decisão muitas vezes pautada só em determinados disse-me-disse de redes sociais. Cuidado, galera, beleza? Vamos aí avançar então no nosso estudo, vamos ver a parte afeta direitos de nacionalidade, que estão previstas lá no artigo 12 e 13 da Constituição Federal, ok? Então, povo, cuidado, cuidado, cuidado. Professor, manda um abraço para a galera que vai fazer Polícia Civil do Acre. Abraço para vocês. E para quem também vai fazer BMPE, deve ser Bombeiro Militar de Pernambuco. Gustavo Alves, um abraço para você, Gustavo Alves. A questão número 6. Essa daqui, ó, a galera que vai fazer TRT da 24ª Região, fique atento, aqui tem uma questãozinha aqui, ó. Acerca do tratamento da nacionalidade na Constituição Federal de 1988, assinale a opção correta, ok? Cuidado com direitos de nacionalidade. Brasileiros natos e naturalizados são equiparados para todos os efeitos, dado o princípio da isonomia, conforme o qual todos são iguais perante a lei.
Está errada essa situação aqui, ó. Errada, você já pode marcar aqui um xizinho. Professor, por que está errada? A possibilidade da Constituição Federal impor limitações aos brasileiros naturalizados, ok? Uma delas está prevista no artigo 5º, inciso 51, que vai falar sobre a possibilidade de extradição em caso de cometimento de crime comum do naturalizado, praticado antes da naturalização, ou se for comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes ou drogas afins, né? E aí não me importa se foi antes ou se for depois. Essa é a primeira situação. Nós temos uma segunda que está prevista no artigo 12, parágrafo 3º, que são os cargos privativos de brasileiros natos. Nós temos a terceira hipótese constitucional, que está no artigo 89, inciso 7, que vai falar sobre os membros do Conselho da República, que diz que lá nós vamos ter cidadãos brasileiros natos, se não me engano são 2 escolhidos, tá? Pela Câmara e pelo Senado, 2 ou 3, tem que dar uma olhadinha lá direitinho no artigo 89, inciso 7. E no artigo 223 vai falar sobre propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão e sonora de sons e imagens, que é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos. São 2, 3 ou 6. Artigo 89, inciso 7. O professor está sem a Constituição. Acho que não são nem 2 e nem 3. Eu acho que é 2 vezes 3 que vai dar 6. São o cargo lá no Conselho da República, 6 cargos são privativos de brasileiros natos. Eu acho que é isso. Quem tiver com a Constituição aí, depois manda um alô aqui no chat para o professor para ver se são 6 mesmo. Tá? Artigo 89, inciso 7. Então, a primeira, nós temos 4 situações de distinção entre natos e naturalizados previstas no texto constitucional, ok? São essas daí que nós estamos falando para vocês. A do artigo 5º, inciso 51, do artigo 89, inciso 7, o do artigo 222 da Constituição Federal, que vai falar sobre a propriedade de empresa de radiodifusão e telejornalística, né? E também a situação prevista no artigo 12, parágrafo 3º, que são os cargos privativos de brasileiros natos. As distinções são essas previstas no texto constitucional, porque a Constituição expressa: lei não pode estabelecer distinção ou discriminação em relação a brasileiros natos e naturalizados. Então, o nato e o naturalizado, as diferenças no tocante a exercícios de direitos estão estabelecidas no texto constitucional. Legislação infraconstitucional não pode dispor sobre isso, segundo pena de ser considerada inconstitucional. Ok, meu povo? Então vamos lá, vamos resolver mais uma questãozinha. A B. Filhos de brasileiros nascidos no estrangeiro podem optar pela naturalização desde que o façam antes da maioridade civil. Tá? Filhos de brasileiros nascidos no estrangeiro podem optar pela naturalização desde que o façam antes da maioridade civil. Não tem isso daqui também lá no texto constitucional, não. Tá? Filhos de brasileiros nascidos no estrangeiro, eles vão poder optar pela a condição de brasileiro nato e não naturalização. Essa situação aqui está errada. Tá? Desde que o façam antes da maioridade civil. Também está errada, porque é depois de atingida a maioridade, é o que diz o artigo 12, inciso 1, a linha C da Constituição Federal. C. É permitida a extradição de brasileiros naturalizados. É permitida, professor? É. Respeitadas as condições previstas na Constituição Federal. Certíssimo, meu povo. A alternativa C é a alternativa correta. E aí já já a gente vai comentar as fundamentações. A D diz que são considerados brasileiros natos apenas os nascidos em solo nacional. Questão está errada. Há a possibilidade, tá? Nós sabemos que tem 2 modos de aquisição, o ius solis e o ius sanguinis. Não só aqueles que nasceram no território nacional, mas que nasceram no estrangeiro, desde que sejam filhos de pai ou de mãe brasileira, também podem adquirir essa condição de brasileiro nato pelo critério ius sanguinis. A naturalização é concedida exclusivamente a portugueses tutelados pelo Estatuto da Igualdade. Questão também está errada, tá? Essas 2 questõezinhas, a D e a E, estão erradas. Fundamentação aqui, ó. Artigo 12. São brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes estejam a serviço do seu país. Povo, vem comigo. Eu vou dar uma dica para vocês, no tocante a essa linha A aqui, que você vai matar qualquer questão afeta direito de nacionalidade. É uma facada na jugular, como eu costumo dizer. Vai matar, professor? Vai matar qualquer questão afeta a direito de nacionalidade, porque a dica é uma dica fatal, ok? Professor, que dica é essa?
tu vai pensar o seguinte, vai desconstruir a frase e vai escrever assim no seu caderno no tocante à linha A. Nasceu na República Federativa do Brasil, só não será brasileiro nato se ambos os pais, os dois, forem estrangeiros e se pelo menos um deles, ou o pai ou a mãe, estiver a serviço do seu país, o país que esse estrangeiro mantém vínculo de nacionalidade. De novo, nasceu na República Federativa do Brasil, só não será brasileiro nato se os dois pais forem estrangeiros e se pelo menos um deles estiver a serviço do seu país, o país no qual ele mantém vínculo de nacionalidade. Vamos supor que veio para o Brasil John, americano, e Marie, francesa. Né? Eles vieram a turismo e um menino nasceu na República Federativa do Brasil. Pergunta, esse menino é brasileiro nato? É, porque John e Marie vieram a turismo e não vieram a serviço. Nasceu na República Federativa do Brasil, o menino é brasileiro. Segunda questão que adora cair em prova. John, americano, veio a serviço para o Brasil e conheceu Gabriela, carioca. Gabriela, aí do Rio de Janeiro. Um abraço para todos os meus amigos e alunos do Rio de Janeiro. Gabriela, lá do Rio de Janeiro, engravidou de John, que estava a serviço lá dos Estados Unidos. Pergunta, esse menino nasceu aqui na República Federativa do Brasil, é brasileiro nato? É. Uai, professor, mas ele estava a serviço. Sim, mas um pai é estrangeiro e a mãe é brasileira. E meu amigo nasceu na República Federativa do Brasil. Filho de brasileiro, brasileiro nato. Então você não tem que ficar pensando, ah, mas ele estava a serviço, será que ele vai adquirir a outra nacionalidade? A outra nacionalidade não me importa a que está prevista no texto constitucional. Ele é brasileiro nato. Só não será brasileiro nato nascido na República Federativa do Brasil se os dois pais forem estrangeiros. Por exemplo, se John, americano, e Marie, francesa, vierem para o Brasil e se pelo menos um deles estiver a serviço do seu país. John estiver a serviço dos Estados Unidos e Marie estiver a serviço da França. Ou um ou outro. Aí o menino não é brasileiro nato. Não me importa o que ele será, mas ele não é brasileiro nato nessa situação. Se John veio a serviço da França, do país da esposa dele, ele também será brasileiro nato. Ele não se vincula à situação, porque John não veio a serviço do seu país, veio a serviço do país de outra pessoa, da esposa dele na situação. Então, cuidado, você precisa estar atento a todas essas disposições. Com a dica que eu te dei, você estando atento, você mata qualquer questão de direito de nacionalidade, afeto a conhecimentos previstos no artigo 12, inciso 1, a linha A. Segunda situação, povo. Também são brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Aqui é um critério ius sanguinis, mas funcional. Por quê? Porque ele nasceu no estrangeiro, mas ele é filho de pai brasileiro ou mãe brasileira. E aqui o critério funcional, desde que qualquer um deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Estar a serviço da República Federativa do Brasil é o serviço prestado para qualquer um dos entes federativos na sua administração pública direta ou indireta. A administração pública direta ou indireta de qualquer um dos entes federativos é um serviço prestado à República Federativa do Brasil. Tá? Serviço prestado para a União, Estados, DF ou municípios na sua administração pública direta ou indireta. Aqui, na alternativa C, os nascidos no estrangeiro, então você já viu de novo que é um critério ius sanguinis, porque vai necessitar que seja filho de pai brasileiro ou de mãe brasileira. E aqui nós temos duas situações, desde que, dois pontos. Primeira situação, você vai fazer desse jeito teu caderno. Sejam registrados em repartição brasileira competente. Fez isso daqui, já é considerado brasileiro nato. Sejam registrados na repartição brasileira competente. Embaixadas, consulados ou representações diplomáticas eu considero. Ok? Segunda situação, ponto e vírgula, número 2. Ou seja nascido no estrangeiro, filho de pai e mãe brasileira, desde que venham a residir na República Federativa do Brasil e optem a qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Ok, meu povo? Então muito, mas muito cuidado com isso, beleza? Muito cuidado com isso, tá? É um tipo de questão que adora cair em prova.
Os naturalizados são os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidos aos originários de países de língua portuguesa apenas residência por 1 ano. É uma prerrogativa. Isso daqui nós chamamos de naturalização ordinária, danada. Tá? Professor, por que você não está mais respondendo chats? É porque a minha conexão com o computador aqui caiu. Então, avisando aí o pessoal da técnica, eu não estou mais com acesso ao chat aqui, nem às perguntas da galera. Beleza? Se alguém puder, depois vem aqui consertar para o professor. Avançando, os naturalizados, aqueles estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil, há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Essa daqui é chamada de naturalização extraordinária. Naturalização extraordinária, tá? Por quê, professor? Porque na ordinária, preenchidos os requisitos, o Estado pode deferir. Então, aqui é uma atividade discricionária. É ato discricionário. O Estado pode, mas não deve deferir o pedido, o requerimento de naturalização. Na extraordinária, não. Na extraordinária, preenchidos os requisitos, o Estado deve, aqui, ó, aqui, canetinha, o ato é vinculado. Então, você precisa tomar cuidado. Preencher os requisitos será deferido, é ato potestativo, tá? Muito, mas muito cuidado com isso. Beleza, meu povo? Vamos avançar aqui, ó. As limitações, ó, eu vou trazer aqui para você. Eu falei para você que não pode, a lei não pode estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, ok? Mas a Constituição pode, salvo os casos previstos na Constituição. Aqui as 4 hipóteses, o artigo 5º, inciso 51, que é a possibilidade de extradição, o artigo 12, parágrafo 3º, que são os cargos privativos de brasileiros natos, o artigo 89, inciso 7, que são os casos daqueles 6 cidadãos, quase certeza que são 6 cidadãos mesmo, brasileiros natos, do artigo 89, inciso 7, e o artigo 222, que é a propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão, ok? De sons e imagens, que também é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 10 anos. Vamos responder aqui a questão número 7. Questão número 7, o que ela diz aqui? Pietro, nascido na Itália, naturalizou-se brasileiro no ano de 2012. Só que no ano de 2011, Pietro acabou cometendo um crime de roubo, cuja autoria foi apurada apenas no ano de 2013. Povo, presta atenção na maldade da banca. Pietro nasceu na Itália. E ele naturalizou-se, então ele é brasileiro naturalizado, em 2012. Só que em 2011, antes dele se naturalizar, ele acabou cometendo um crime de roubo, crime comum, praticado antes da naturalização. Mas a autoria só foi apurada no ano de 2013. E aí foi instaurada a competente ação penal, ele foi julgado e condenado pela Justiça Pública ao cumprimento da pena de 5 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial fechado por sentença transitada em julgado, ou seja, a sentença transitou em julgado em 2013. Aí vem a pergunta para ti. Neste caso, nos termos estabelecidos pela Constituição Federal, Pietro, vamos lá, não poderá ser extraditado, tendo em vista a quantidade da pena que lhe foi imposta pelo Poder Judiciário. Errado. Por quê, professor? Não me importa a quantidade da pena, me importa a prática do crime. Se ele praticou o crime antes da naturalização. Então, meu povo, muito cuidado com isso, beleza? Cuidado e cuidado mesmo. Segunda situação, não poderá ser extraditado, pois o crime foi cometido antes da sua naturalização. A prática do crime que é um marco temporal, ok? Então, mais uma questãozinha errada. Alternativa C. Poderá ser extraditado. Ele pode ser extraditado, professor? Pode, porque olha só aqui, ó. Me importa a data da prática do crime. Ele praticou o crime em 2011 e se naturalizou em 2012. Então, o crime foi praticado antes. Não me importa a data da sentença transitada em julgado, mas da prática do crime, que foi no ano de 2011. É o que diz o texto constitucional. Está aqui, ó. Possibilidade de extradição em caso de naturalização do cometimento de crime comum praticado antes da naturalização.
ou, se for comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes, antes ou depois da naturalização. Então, meu povo, essa questãozinha aqui, ó, correta é a C, porque todas as outras falam que ele não poderá ser extraditado, e ele poderá ser extraditado, sim. Artigo 5º, inciso 51, nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Beleza, povo? Então tá certo aí essa questãozinha aqui pra gente. Vamos lá. O pessoal tá falando, tá debatendo outras coisas. Tem algum concurso TRT no Nordeste? Bacana. Professor, manda abraço para mim. Um abraço aí pro Felipe Ramon, tá? E é isso aí, galera. Vamos continuar estudando aí, vamos mandar bronca. Beleza? Questão agora afeta a direitos políticos e partidos políticos. Direitos políticos e partidos políticos é a questão 8. Acerca dos direitos e garantias fundamentais, de acordo com o disposto da Constituição Federal, julgue o próximo item. Tá aqui, ó. Questão 8. Admite-se excepcionalmente a cassação de direitos políticos na hipótese de condenação pela prática de improbidade administrativa. Cassação de direitos políticos, minha gente, é proibida expressamente no texto constitucional. Olha aqui, ó, é vedada a cassação de direitos políticos cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de... E aí tá aqui, ó, vamos brincar com isso. Cassação não pode, é proibido. Eu só posso ter o quê, professor? Perda ou suspensão. Vamos brincar com isso daqui. Cancelamento de naturalização por sentença judicial transitada e julgado. Perda. Você já escreva aí. Perda dos direitos políticos. Incapacidade civil absoluta. Suspensão. Uai, professor, mas é absoluta, mas a pessoa pode se recuperar. Se recuperar, adquire, ok? Então é hipótese de suspensão, não é hipótese de perda. Condenação criminal transitada enquanto durarem os seus efeitos. Suspensão. Suspensão. Aqui, recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8. Ixi, essa daqui, ó, depende. O que, professor? Depende. Depende de quê? Da banca. Tu tá fazendo para quê? CESP? CESP é hipótese de perda. Tá? Concursos da Justiça Eleitoral. Justiça Eleitoral. FGV e FCC, elas entendem diferente. Entendem que é a hipótese de suspensão. Por quê, professor? Para o entendimento doutrinário e jurisprudencial sobre a matéria. Na perda, a pessoa, para readquirir os direitos políticos, precisa tomar uma atitude e fazer algo. Se ela esperar o transcurso do tempo, ela não recupera automaticamente. Na suspensão, sim. Na suspensão, o transcurso do tempo ou o término daquela situação enseja a recuperação automática dos direitos políticos, ok? Na perda, não. Se você não fizer algo, não correr atrás, ficar paradinho, você não vai readquirir, não. Então, é hipótese de perda para o CESP, por quê? Porque se você deixar de cumprir a prestação alternativa prevista em lei quando alega aquele direito de escusa de consciência, eu não vou servir o exército porque a minha religião não permite. É o seu direito de escusa de consciência. Você não vai servir no campo de batalha, mas você pode servir lá no alojamento médico. Então você vai servir sim. Deu uma prestação alternativa. Não, eu não quero servir e não vai cumprir. Meu amigo, perde os direitos políticos até que a obrigação alternativa seja cumprida, segundo o CESP. Só que no Código Eleitoral veio expressamente previsto como hipótese de suspensão. Então, para os concursos da Justiça Eleitoral, que vai cobrar o Código Eleitoral, bem como os aplicados pelas bancas FGV e FCC, o entendimento é de que, sim, é hipótese de suspensão. Então, você precisa saber ainda, está pensando que tua vida está fácil, né? Se é concurso da Justiça Eleitoral, se é FGV ou FCC a sua banca. Se for uma delas, suspensão. As outras bancas, CESP, doutrina majoritária, entendem todos eles, né, CESP, as outras bancas aí, que matéria afeta a perda dos direitos políticos e não suspensão. E a última, olho na tela, improbidade administrativa, também é hipótese de suspensão, tá?
suspensão dos direitos políticos. Tranquilo, meu povo? Vamos resolver aí a questãozinha número 9. O meu computador parou de novo. Deixa ele aí que ele não está querendo trabalhar direitinho não. Vamos deixar ele descansando para ele ficar bem tranquilo, o computador do professor. 9. Considerando o bom que é ao vivo a gente faz essas coisas aí, né? Brinca com isso, deixa o computador quieto aí. Qualquer coisa vocês me mandam um zap aqui que eu tô com o celular do lado, tá? Então o celular está aqui ao lado do professor, qualquer coisa ele vê as dúvidas aí, a Nayara encaminha para o meu zap e aí eu respondo para vocês. 9. Considerando as interpretações doutrinárias e jurisprudenciais conferidas às normas constitucionais referentes aos direitos políticos, julgue. O governador do Distrito Federal que pretende se candidatar ao cargo de deputado federal no pleito subsequente não precisa se desincompatibilizar do cargo que atualmente ocupa, uma vez que tal exigência constitucional aplica-se apenas quando o novo cargo almejado é disputado mediante eleição majoritária. A questão não está errada, não, ela está absurdamente errada. Tem que se desincompatibilizar, sim, tá? É a previsão do artigo 14, parágrafo 6º. E aqui, ó, nós temos as inelegibilidades relativas, que é a do artigo 14, parágrafo 5º, 6º, 7º, e nós temos a absoluta, que está no artigo 14, parágrafo 4º. Essa desincompatibilização está prevista no artigo 14, parágrafo 6º. Ela diz o seguinte: para concorrerem a outros cargos, os chefes dos poderes executivos, lá dos estados, do DF, dos municípios, da União, vão precisar se desincompatibilizar 6 meses antes do pleito. Então, meu povo, cuidado com isso. O seu parâmetro aqui é chefe do Poder Executivo, então essa vedação não se aplica aos deputados e senadores, nem deputados estaduais e nem vereadores, mas aos prefeitos, aos governadores, presidente da República, ok? Ou quem houver substituído, sucedido no período aí, tá? Então, muito cuidado. Quem tiver sucedido também aplica essa situação aí, professor. Se foi sucessão, ele está no exercício do cargo, então precisa tomar cuidado. Precisa tomar muito cuidado com o artigo 6º. Quem tiver sucedido, né, ele está no exercício do cargo, se quiser concorrer a outro cargo, tem que se desincompatibilizar 6 meses antes, se quiser concorrer a outro cargo distinto do seu. Ele pode concorrer ao mesmo cargo? Pode, se for o exercício do primeiro mandato. Se não for, entra na vedação lá do parágrafo 5º, que veda o exercício de um terceiro mandato consecutivo. E lá no artigo 14, parágrafo 7º, nós temos a inelegibilidade reflexa, que se aplica ao cônjuge, companheiros ou parentes até o segundo grau deles, né, dos chefes dos poderes executivos da União, Estados, DF e DF e municípios. Então, cuidado. Tá? Cuidado com essas disposições aí, muita gente pensa que já sabe, né, e adora cair em prova, né, são questões aí chatinhas. Artigo 14, parágrafo 6º, olho na tela. Para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, os governadores de Estado e Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Então, quem está no exercício do cargo de presidente da República, dos governadores de Estado, do Distrito Federal e os prefeitos devem. Professor, e os vices? Vice-presidente da República, vice-governador e vice-prefeito, esses não precisam, só se eles sucederem, né, o presidente da República aí morreu, aí o vice se tornou presidente, aí ele precisa se for concorrer a outro cargo. Por quê? Porque ele está no exercício do cargo de presidente, a vedação é a ele, tá? Presidente da República, governador de Estado, governador do Distrito Federal e prefeitos. Os vices não precisam se desincompatibilizar. Esses caras aqui precisam, os vices não. Estou falando de novo para que não tenha confusão aí. Só se eles sucederem, né, eles tomarem posse no cargo do respectivo titular. Aí sim, ele se tornou titular, aí ele precisa se desincompatibilizar se for concorrer a outro cargo. 10. Considerando as interpretações doutrinárias e jurisprudenciais conferidas às normas constitucionais referentes aos direitos políticos, julgue. O cidadão naturalizado brasileiro poderá ocupar os cargos eletivos de deputado federal e de governador do Distrito Federal, mas não poderá ser eleito senador ou vice-presidente diante de vedação constitucional. Questão aqui, meu povo, também, a questão 10 também está errada.
Por quê, professor? Porque o cidadão naturalizado poderá ocupar os cargos eletivos de deputado federal? Pode. Naturalizado pode. E de governador do Distrito Federal? Também pode. Mas não pode ser eleito senador. Opa! Ele pode ser eleito senador, sim. O cargo que é privativo de brasileiro nato é o cargo de presidente do Senado e presidente da Câmara dos Deputados. Tá? Vice-presidente também é privativo de brasileiro nato. Aliás, vamos colocar aqui na tela para que vocês vejam quais são os cargos privativos de brasileiro nato. São eles, de presidente e de vice-presidente, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministros do STF, todos eles, ok? No Senado é só o presidente e na Câmara só o presidente, e não os cargos de deputados federais e de senadores, tá? Mas só o de presidente. Das carreiras diplomáticas oficiais, não praças das Forças Armadas, e de ministro de Estado da Defesa. E eu vejo muito em prova o cara colocando, o cargo de ministro das Relações Exteriores é cargo privativo de brasileiro nato. Não é. Carreira diplomática é. Mas cargo de ministro das Relações Exteriores não. Então, muito cuidado com isso. Beleza, meu povo? Avança, vamos responder mais uma questãozinha aí, questão número 11, né? Questão número 11 foi cobrada também em 2015 no concurso do TRE de Mato Grosso. A capacidade eleitoral ativa consiste na possibilidade de se tornar candidato a cargo eletivo e se traduz no direito de ser votado. Olha só que legal, pegadinha aí. A capacidade eleitoral ativa é o direito de votar. O direito de ser votado é a capacidade eleitoral passiva. Então, a questãozinha aí está errada. De acordo com a Constituição Federal, os cargos de senador da República e de deputado federal são privativos de brasileiros natos. Senador não, mas presidente do Senado sim. Deputado federal não, mas presidente da Câmara dos Deputados sim. Então a questão B, a alternativa B, também está errada. O analfabeto, embora possua direito facultativo ao voto, certinho, não poderá ser eleito para o exercício de nenhum mandato eletivo previsto na Constituição Federal, certinho, porque são absolutamente inelegíveis. Quem é que são os absolutamente inelegíveis, professor? Os inalistáveis e os... É isso mesmo, os inalistáveis e os analfabetos, ok? Inalistáveis e analfabetos são absolutamente inelegíveis. Está aqui, ó, parágrafo 4º. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos, ok? Lembrando, eu já ouvi por aí, o pessoal comentando, o voto não é obrigatório, você vai votar se você quiser. Se cair na tua prova de direito constitucional dizendo que o voto é obrigatório, é mentira, o voto não é obrigatório não. Povo, não caia nessa. Olho na tela aqui, ó. Eu trouxe artigo 14, parágrafo 1º. O alistamento eleitoral e o voto, o que está dizendo? E o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos e facultativos para analfabetos maiores de 70 anos e maiores de 16 e menores de 18. Então, o voto é obrigatório sim, regra geral. Para quem? Para quem é maior de 18 anos. E facultativo para os analfabetos, os maiores de 70 anos e os maiores de 16 e menores de 18 anos. Então, cuidado! O voto é obrigatório sim. Se você não for votar, você pode sofrer sanções jurídicas, ok? Afetas à esfera eleitoral, claro, em relação ao não exercício desse direito do voto, apesar dele ser obrigatório. Então, cuidado com isso daí. O voto é obrigatório sim. Tá? Facultativo, nós vimos aí para os analfabetos, para quem tem mais 70 anos e para quem tem entre 16 e 18 anos. Vamos falar aqui rapidamente sobre administração pública e servidores públicos. Algumas questõezinhas interessantes que eu trouxe aqui para a gente. 12, até porque nosso tempo está voando, está quase acabando. Uma hora passa muito rápido. Com base no que determina a Constituição Federal, julgue os itens a seguir. Servidor público efetivo, investido no mandato de prefeito, deve ser afastado do cargo, podendo, no entanto, optar por receber a respectiva remuneração. Meu povo, tá certinho, eu nunca vi questões
trazerem tantas dúvidas como essas daí afetam a possibilidade de acumulação de cargos no exercício dos mandatos políticos. A acumulação de cargos, nós temos 8 regras constitucionais para acumulação de cargos. 8 regras constitucionais. Regra geral, é vedada a acumulação de cargos públicos. Exceção, havendo compatibilidade de horários, pode-se ocupar os seguintes cargos públicos. Você pode ocupar 2 cargos de professor. Você pode ocupar um cargo de professor com cargo técnico e científico. Você pode ocupar um cargo privativo de profissional de saúde com profissão regulamentada, ok? Aquelas dali estão lá no artigo 39. Você pode exercer o seu cargo público, que é a 4ª hipótese, e acumular com um de vereador, desde que tenha compatibilidade de horários. 4ª hipótese. 5ª hipótese, você pode ser um juiz, um magistrado, e exercer um magistério público, tá? 6ª situação, você pode ser um membro do Ministério Público e exercer também um cargo de magistério público, tá? É outra possibilidade, desde que tenha compatibilidade de horários. 7ª situação, você pode ser ministro do Tribunal de Contas da União e exercer um cargo de magistério. Por quê? Porque as prerrogativas afetas aos ministros do STJ se aplicam aos ministros do TCU e eles podem exercer uma de magistério com a deles de magistrado. Então, os ministros do TCU também podem. E a última, 8ª hipótese constitucional, né, se você for profissional de saúde militar, você pode exercer, acumulando com a sua situação de militar, um cargo de profissional de saúde no âmbito, na esfera civil. Nós temos aí essas 8 hipóteses constitucionais espalhadas aí no texto constitucional. Essa acumulação no âmbito de mandatos eletivos só está adstrita à situação do vereador. Havendo compatibilidade de horários, o vereador poderá acumular sim. Se ele for prefeito, professor, se for prefeito, ele será afastado do cargo e poderá optar ou pelo subsídio de prefeito ou pela remuneração do seu cargo efetivo. Demais cargos eletivos nas esferas federais, na esfera federal, nas esferas estaduais e distritais, não há possibilidade de acumulação. Se eu estou exercendo o cargo de deputado distrital, deputado federal, senador, presidente da república, governador, não pode acumular, é afastado do cargo. A opção no tocante à remuneração está afeta apenas ao prefeito ou ao vereador, se não houver compatibilidade de horários, porque havendo compatibilidade de horários, ele poderá acumular. Tranquilo, povo? Então, olho na tela, artigo 38, tá aqui, artigo 38 é a fundamentação aí dessa nossa questãozinha. O servidor público da administração direta autárquica, no exercício do mandato eletivo, aplica-se as seguintes disposições. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. Se for investido na função, no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. E se for investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior, ou seja, ele será afastado do cargo e poderá optar. Última questãozinha de hoje aí, a questão número 13. Olho na tela, questão número 13. O servidor público estável pode ser demitido mediante processo administrativo que lhe assegure ampla defesa, mesmo quando pendente julgamento da ação penal ajuizada para apuração do mesmo fato. E aí, meu povo? Olha só, o servidor, essa é a última para a gente fechar com chave de ouro. O servidor cometeu um determinado ilícito. E esse ilícito repercutiu tanto na esfera penal como na esfera administrativa. Foi instaurado um PAD, foi instaurada uma ação penal. As duas estão tramitando. Só que o PAD caminhou mais rápido. Pergunta, eu posso, autoridade administrativa, demitir esse servidor em sede de processo administrativo disciplinar, mesmo quando pendente decisão final afeta a ação penal? Há a possibilidade de se demitir? É isso que a questão está falando. Pode ou não pode? Pode sim, meu povo. Questão top vai estar na tua prova de domingo aí. Então presta atenção nessa situação. Olho na tela, minha gente. Olho na tela. Olha o que diz. O servidor público estável pode ser demitido mediante PAD que lhe assegure ampla defesa, mesmo quando pendente o julgamento da ação penal ajuizada para apuração do mesmo fato. A questão está corretíssima, colocar um certo bem grande. E eu trouxe para você aqui a ementa do julgado. Olha só o que diz. As esferas, importantíssimo, STJ, ok?
As esferas criminal e administrativa são independentes, estando a administração vinculada apenas à decisão do juízo criminal que negar a existência ou a autoria do crime, hipótese não ocorrente no presente caso. Só repercute da ação penal para a esfera administrativa, diz o ministro Napoleão Nunes nesse julgado. Se ele não for o autor do fato, então tem uma negativa de autoria. Se ele não praticou no âmbito penal, ele não pratica também no âmbito administrativo. Aí eu comunico, ok? A decisão na esfera penal repercute na esfera administrativa. Se tivesse sido demitido, foi demitido injustamente, reintegração vai pegar toda a grana do período. Outra situação, inexistência do fato, ok? Não houve o fato, aquele fato não existiu. Então também repercute da esfera penal para a esfera administrativa. Olha aí de novo, olha de novo aí, ó. Que negar a existência ou a autoria do crime. E aí, meu povo, não teve essa situação, repercute para lá. Se existiu o crime e tramitou primeiro na esfera administrativa para depois ser julgado na esfera penal, há a possibilidade dele ser demitido antes do término da ação penal, sim, ok? Então, cuidado com isso, há a possibilidade sim, né? Questão aí quentinha, foi julgada recentemente pelo STJ. Beleza, povo? Com isso, eu encerro a minha participação nessa tarde de hoje, convidando novamente, olho na tela, a você se tornar o nosso aluno VIP aqui do Estúdio Aulas, tendo acesso ilimitado a todos os vídeos, mais de 3.500 vídeos, né? Você poderá ter acesso, R$ 119,90 mensais. Eu tenho muitos alunos aí que já são alunos VIPs, né? Um beijo aí, um abraço para os meus alunos, a aluna Carolina Rosso, né? Minha afilhada, Carolina Rosso, né? Minha afilhada do direito, minha afilhada jurídica, tá? Aqui é aluna VIP, né? Assiste todas as aulas, um abraço aí para você. Beleza, meu povo? Tá aqui o nosso programa, antes tarde do que nunca, um abraço aí para vocês, esses camaradas aqui, ó, cada um mais feio que o outro, exceto esse daqui não. Agora, ó, aqui Diego, Gustavo, um abraço pro Gustavo, estamos fazendo uma parceria, eu e Gustavo, para entrar lá no Espaço Campus de Taguatinga, né, dose dupla LLDF, Lei Complementar 840, depois Constitucional e Administrativo. Tá aqui o Décio e tá aqui o nosso grande Léo, né, a galera que esteve aqui essa semana com vocês. Beijo no coração, sucesso no teu concurso público e venha participar com a gente, venha estudar com a melhor equipe de professores, que é a equipe do Estúdio Aulas. Até mais, povo!